Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, os fariseus se reuniram em torno de Jesus. E essa expressão, reuniu-se em torno de, é a expressão que corresponde aqui à sinagoga, lugar que deve ser conhecido pelo encontro da comunidade que ergue o louvor, a súplica e a petição a Deus. Lugar que deveria propiciar o encontro com o Senhor e com os irmãos, lugar do sacrifício e da palavra. Entretanto, no tempo de Jesus, como relata o evangelista Marcos no evangelho de hoje, a sinagoga tornou-se um lugar hostil e contrário ao Senhor. Tudo começa por uma acusação. Viram que os discípulos do Senhor comiam sem lavar as mãos. Aqui, essa regra não é de ordem de higiene, mas é uma regra de ordem ritual e cultural. Jesus, no evangelho de hoje, aproveita a ocasião para nos ensinar que há muitas das tradições que são humanas, embora não sejam impostas como divinas. O segredo é sempre conciliar o exterior com o interior. Nada serve quando se observa as regras exteriormente e não se corresponde às motivações concretas do coração. Claro, é preciso que o coração esteja orientado para fazer a vontade de Deus, ou seja, não é fazer por fazer, mas fazer com sentido, fazer com coração. Na nossa vida, isso se aplica à vivência do rito litúrgico. Não se trata de um monte de regras onde devemos seguir cegamente sem saber o porquê fazemos. Não. Pelo contrário, devemos buscar aprender o sentido de cada orientação litúrgica para rezar mais e melhor. Não nos basta apenas fazer os gestos e os sinais por fazer. Não, mas é preciso fazer buscando compreender o seu significado, para rezar com o coração. Para que isso nos forge, para que isso nos aproxime de Deus, para que isso ressalte em nós o significado daquilo que fazemos. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é preciso buscar fazer com atenção
e buscar compreender aquilo que se faz diante do rito, diante da celebração que nos colocamos, para que todo o nosso ser celebre com a comunidade que se reúne num lugar que é propício para a oração, para o louvor, para a súplica, para a petição. Fazer com o coração. Eis o segredo para que a nossa oração feita na casa do Senhor ganhe sentido, ganhe significado e nos ajude a se tornar cada vez mais íntimos de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.